Boa noite, boa noite. Tô aqui em Brasília. Enquanto o pessoal entra, eu vou contar aqui. Eu abri para conversar com vocês sobre o PL dos fura-fila na vacina. Eu vi que muita gente ficou com muita dúvida, principalmente pela forma como alguns setores da imprensa divulgaram, né? Como se fosse uma coisa positiva, como se fosse trazer mais vacinas para o nosso país. E aí eu vim aqui para conversar com vocês, explicar os pontos principais do projeto. Estou aqui em Brasília, estamos aqui na luta para tentar pautar aquele projeto de lei, né, do nosso mandato sobre a suspensão dos despejos. Inclusive ontem passei o dia entre a Câmara e uma ação que aqui em Brasília estava tendo um despejo super violento, que botaram abaixo uma escola, uma coisa, enfim, triste mesmo de ver, que vai continuar acontecendo, né, enquanto a gente não aprovar essa suspensão dos despejos na pandemia. Mas aí o que eu queria conversar com vocês, e aí a gente já pode começar. Só um minutinho. Pronto. O que eu queria conversar com vocês, e a gente já pode começar, eu acho. Nós já estamos aqui com o pessoal online. Era sobre esse tal do projeto de lei dos fura-fila da vacina. O que foi isso que a Câmara aprovou? O que significa, quais são os impactos, se ajuda ou não ajuda, se aumenta ou não o tanto de vacinas, enfim, qual é a desse projeto, por que a gente está chamando esse projeto de fura-fila das vacinas, né? De camarote das vacinas, sala VIP das vacinas, é isso que ele é. Então vou aqui explicar o que foi, né? A Câmara aprovou nessa semana, ainda vai passar pelo Senado, certo? Então ainda não é uma lei que está valendo, é um projeto. E a Câmara aprovou esse projeto que permite que empresas privadas, instituições privadas no geral, não só empresas, comprem vacina, né? Comprem vacina e possam aplicar nos seus associados ou nas pessoas que compunham essa empresa. A primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que havia poucas semanas que a Câmara tinha acabado de aprovar uma regulamentação já sobre esse tema. E o que a Câmara tinha aprovado? Que o setor privado podia comprar vacina, mas que até que houvesse a imunização dos grupos de risco da população do Brasil, essa compra tinha que ser para doar para o SUS, né? Então, os setores privados podiam comprar como uma forma de contribuir com a aceleração da vacinação no nosso país, mas tinha que doar tudo para o SUS, e aí quando a gente atingisse a imunização dos grupos de risco, aí sim essas entidades privadas, essas empresas iam poder passar a comprar para aplicar nos seus sócios ou, enfim, em quem compunha essas empresas e doar metade para o SUS. Então, só para vocês entenderem, já havíamos acabado de regulamentar isso, né, há poucas semanas, e o debate tinha sido em torno de garantir que a população que é do grupo de risco no nosso país e que trabalha na área da saúde, que se garantisse a imunidade desses setores primeiro, e aí sim os setores privados poderiam passar a aplicar. E o que aconteceu? Vocês viram aquele caso dos empresários que compraram vacina clandestina, que existe até a suspeita de que nem vacina era, né? Que talvez fosse até soro fisiológico e eles tenham sido enrolados ou não, ou estão dizendo isso para eles não serem enquadrados, né, nesse crime da vacinação fraudulenta. E aí foi depois desse episódio que o debate voltou à Câmara. Então a Câmara já tinha aprovado uma regulamentação que garantia que primeiro tinha que imunizar os grupos de risco no Brasil e os profissionais da saúde. Aí teve esse episódio dos empresários que foram pegos tentando comprar vacina no mercado sujo, e depois disso a Câmara volta a debater o tema e muda aquilo que tinha acabado de debater, acabado de aprovar. Qual foi essa mudança? Se antes toda a compra tinha que ir 100% para o SUS até que houvesse a imunização dos grupos de risco e dos profissionais de saúde, agora isso não é mais requisito, né? Desde já, considerando que o Senado aprova esse projeto, que a gente espera que não, né? E temos que fazer pressão para que não. Desde já, as empresas privadas, as instituições privadas poderiam comprar vacina, 50% doar e os outros 50% aplicar, né? Aplicar nos seus componentes, nos seus membros, nos seus sócios, enfim.
E aí muita gente, né, até por causa da forma como a parte da mídia está divulgando isso, muita gente pensa que isso é uma coisa boa, porque quanto mais vacina comprada, melhor, né? Porque se tem o SUS comprando e tem as entidades privadas comprando, então a gente vai ter mais vacina no Brasil. Mas não é assim. Seria ótimo se fosse assim e seria muito bom que o setor privado comprasse vacina se fosse assim. Se a gente tivesse vacina sobrando no mundo para ser comprada, se a gente tivesse uma ampla oferta que permitisse que quem quisesse comprar, comprasse. Mas não é o que está acontecendo, especialmente no Brasil. Por que eu digo especialmente no Brasil? Porque uma das razões para a escassez de vacina no Brasil é o genocida, né, que nunca nos falta, que nunca decepciona no que a gente espera que ele faça. E quando ele teve a oportunidade de organizar a compra das vacinas para o nosso país, para imunizar a população, ele não fez, né? Ele rasgou todas as oportunidades que teve de fazer compras antecipadas, de fazer o planejamento da vacinação, e o que a gente tem hoje não tem vacina disponível para ser comprada pelo Brasil. Não tem vacina sobrando. Então, essa ideia de que tudo bem as entidades privadas comprar, porque vai ser vacina a mais que vai chegar, ela infelizmente não é verdade, né? Não tem vacina sobrando. Então, quando a oferta está limitada, na verdade vai haver uma concorrência da compra. O setor privado comprando significa o SUS deixando de receber, né? E significa inclusive encarecimento no preço, né, para o SUS quando for comprar. Então essa é a primeira coisa que é importante de vocês saberem sobre o projeto, sobre por que é falso que essa permissão de o setor privado comprar vacina vai aumentar o número de vacinas. Não tem uma oferta grande de vacinas, não tem vacina sobrando, tem vacina faltando. Vários governadores estão super preocupados porque está chegando o momento de várias pessoas tomarem a segunda dose com a perspectiva de que não tem essa segunda dose disponível até agora e que não há certeza de que essa segunda dose vai chegar. É nesse cenário de falta de vacina, de governadores sequer sabendo se vai ser possível aplicar a segunda dose nas pessoas porque não tem vacina, que o Congresso está dizendo que o setor privado vai poder comprar. Então, essa ideia de que o setor privado vai imunizar os trabalhadores, ela é falsa em muitos sentidos e ela, inclusive, significa uma quebra dos critérios do SUS, né? Os critérios que o SUS estabeleceu para quem é para se vacinar primeiro, que são essas pessoas que trabalham na saúde, na área da saúde, que, portanto, estão mais expostas aos riscos e que elas precisam estar bem para atender as pessoas vítimas dessa doença, e as pessoas do grupo de risco. As pessoas do grupo de risco, elas têm mais probabilidade de via óbito se pegarem a doença. Por isso que é tão importante que elas sejam imunizadas. Então, literalmente, quando você desvia a vacina que era para ir para o SUS, para o grupo de risco, para os profissionais de saúde e passa essas vacinas para o setor privado, isso significa aumento das mortes, porque vai estar sendo vacinados setores que não estão nessa lista de prioridades e vai estar deixando de ser vacinados os setores que têm mais chance de morrer se não forem vacinados, né? Então esse desvio da vacina de um canto para o outro, ele gera mais morte, ele aumenta mais morte. Mas tem outras coisas, outros aspectos que eu queria conversar com vocês. Muita gente está dizendo que esse projeto, e prevê mesmo, né, o que eu vou dizer agora, esse projeto prevê que o setor privado possa comprar vacinas que a Anvisa não aprovou e que, portanto, não concorreria com as vacinas que o SUS vai comprar, né? Na argumentação dessas pessoas é assim: se o SUS só vai comprar vacina aprovada pela Anvisa, não vai fazer mal o setor privado comprar vacina que não é aprovada pela Anvisa, porque ela não vai estar comprando vacina, esse setor não vai estar comprando vacina que o setor público ia comprar. Tem dois problemas enormes nesse pressuposto, né? Nesse pressuposto de que tudo bem o setor privado comprar vacinas não aprovadas pela Anvisa. O primeiro problema é a própria segurança da vacinação. A gente está falando aqui de desconsiderar a aprovação de um órgão que avalia a eficácia da vacina, por exemplo, avalia os riscos da vacina. Se a gente considera que o setor privado pode comprar vacinas não aprovadas pela Anvisa, o primeiro risco que se tem nisso é que tipo de vacina essas pessoas vão tomar. Que tipo de vacina, por exemplo, uma empresa vai comprar para os seus trabalhadores, uma que não tem eficácia, uma que não se sabe da eficácia. Então, essas pessoas vão ser vacinadas sem saber se vão estar imunizadas e vão voltar à rotina normal, se expondo à contaminação, achando que estão imunizadas, mas sem essa garantia. Isso é um problema surreal. Eu quero saber se os empresários que vão comprar vacinas para se vacinar, se eles vão se vacinar com essa mesma,
né? Se eles vão se vacinar com uma vacina que não tem eficácia comprovada. Esse é o primeiro problema. Mas alguém pode dizer, tem vacinas que ainda não foram aprovadas pela Anvisa, mas que agências reguladoras de outros países aprovaram. Então, que são agências sérias, agências de outros países que têm um trabalho sério reconhecido e que tudo bem, então, comprar essas vacinas, porque a Anvisa ainda não aprovou, o setor público ainda não vai comprar, mas a gente sabe que ela está funcionando em outros países, então tudo bem o setor privado comprar. Vejam só, se existe essa possibilidade de averiguar que há vacinas seguras, embora não aprovadas pela Anvisa, por que danado comprá-las deveria ser um privilégio do setor privado? Então quer dizer que uma associação privada de juízes vai poder comprar uma vacina como a vacina russa, a Sputnik, mas o governo do estado do Rio Grande do Norte não vai poder, porque a Anvisa não aprovou. Mas você está argumentando que é possível verificar a eficácia dessa vacina, mesmo sem a Anvisa ter aprovado. E por que isso seria então um privilégio do setor privado? Se tem vacina faltando, se há municípios e há estados que estão lutando, fazendo de tudo para onde vão comprar vacina para imunizar o povo, aí esse direito, esse privilégio vai ficar restrito ao setor privado? A gente está vendo o Consórcio Nordeste, por exemplo, fazer uma grande articulação para tentar comprar a vacina russa, a Sputnik, mas ainda não tem aprovação da Anvisa. E aí esse projeto ia deixar uma situação de que os estados que gostariam de adquirir essa vacina não vão poder, mas empresas, associações privadas vão poder. Então, também essa questão da Anvisa de forma alguma justificaria uma razoabilidade desse projeto, né? E aí, por fim, tem outro aspecto muito, muito grave, muito surreal, que também pouco se está falando, que quem vai poder comprar essas vacinas, né? O discurso está muito bonito, dizendo que vão ser as empresas para imunizar seus trabalhadores. Na verdade, o que o projeto de lei traz é que pessoas jurídicas de direito privado vão poder comprar. O que danado são as pessoas jurídicas de direito privado? É qualquer entidade privada, né? É uma associação, é uma pessoa jurídica de direito privado, é um sindicato patronal de empresários do transporte, é uma pessoa jurídica de direito privado. E aí a gente vai estar nessa situação surreal, absurda, que escracha como quem no Brasil tem privilégio, se não consegue abrir mão desses privilégios, não vai abrir mão e vai sempre buscar preservá-los, na situação que setores privilegiados, setores da elite, pessoas ricas vão poder se juntar em associação para comprar vacina. Um exemplo disso vocês lembram que teve uma associação de juízes que tinha entrado na justiça para pedir para ser vacinado primeiro. Isso foi derrubado, né? A justiça, em um momento, uma liminar foi dada, mas isso depois foi derrubado. Imagine se entidades como essa não vão imediatamente, né, se colocar para fazer essa compra de vacina e literalmente furar a fila. Né? Imagina o que vai ter de associação sendo criada. Hoje até eu fiz um tweet, né, vai ter a associação dos moradores do Vivendas da Barra, né, que é aquele condomínio onde mora Bolsonaro e os executores de Marielle. Esse tipo de entidade vai poder comprar vacina. Então quem tem dinheiro se junta em associação, compra vacina, fura fila e o SUS, enquanto isso, fica recebendo menos vacina. Vocês, né, por esses pontos aqui que a gente está conversando, acho que deu para perceber por que é um projeto tão absurdo. Por que a gente está dizendo que é o projeto fura-fila da vacina, é o camarote da vacina, é a sala VIP da vacina. Porque é para garantir que gente rica, a elite do país, fure a fila, passe na frente de quem tem mais chance de morrer se contrair o vírus, né, e que vai deixar de ser vacinado para garantir que gente rica seja vacinada. E aí, por fim, para finalizar esse tema, tem só mais uma coisa que eu queria tratar com vocês, que não tem a ver diretamente com esse projeto de lei, mas que é um assunto super importante também, que a gente chama popularmente de quebra de patente. Mas, enfim, tem outros termos para isso, mas acho que com esse termo dá para entender um pouco do que a gente está falando. Essas vacinas, como toda medicação, enfim, como todo medicamento, elas têm uma propriedade intelectual registrada, né? Quem registrou aquilo tem direitos sobre a fórmula, sobre aquela tecnologia, enfim. E o que está acontecendo hoje é que algumas poucas empresas farmacêuticas, elas têm o monopólio
da possibilidade de vender a vacina, né? Existe, inclusive no Brasil, mas enfim, no mundo todo existe, leis que dizem que em algumas situações de emergência é possível flexibilizar essas patentes, né? É possível fazer uma coisa que se chama a licença compulsória, que aquela empresa farmacêutica vai ter que dar a licença para que outras indústrias, né, outras fábricas reproduzam aquele medicamento, aquela vacina, porque é uma situação de emergência em que essa garantia do direito da propriedade intelectual da empresa, ela significa gente morrendo, significa o interesse público sendo prejudicado, enfim. E é exatamente isso que a gente está vivendo agora. A gente está no meio de uma pandemia, tem poucas empresas que monopolizam a produção da vacina porque tem a patente, e essas empresas sequer dão conta de fornecer o tanto de vacina que o mundo precisa, que o Brasil precisa. E aí por isso está havendo um movimento de vários países e a própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela reforça, ela apoia, né, essa iniciativa para que haja a flexibilização dessas patentes, para poder outras indústrias também produzirem. E a flexibilização, ela inclusive está sendo debatida em termos temporários, né? A gente está numa pandemia. Aqui no Brasil, por exemplo, tem várias fábricas que poderiam estar produzindo vacina, mas que não podem por causa da patente, né? Tem a tecnologia para produzir, no sentido de tem a possibilidade técnica de produzir, mas simplesmente não podem porque esse direito de produzir por causa da patente cabe a algumas poucas indústrias, né? Existe esse monopólio. E aí hoje nós fizemos uma sessão na Câmara sobre esse tema específico e já tem projeto de lei tramitando para que exista essa flexibilização, né, das patentes. O governo brasileiro, vergonhosamente, como tudo que esse governo faz, está sendo contra a flexibilização, inclusive quebrando uma tradição do Brasil que sempre liderou esses debates, né, nos mais diversos fóruns internacionais. Já teve um caso de quebra de patente no Brasil, que foi no governo Lula, sobre os medicamentos para tratar o HIV, né? E foi quando isso gerou uma economia de milhões para o SUS, porque as empresas que tinham a patente, elas estavam fazendo um sobrepreço absurdo para vender aqui no Brasil, e aí houve a quebra dessa patente, e inclusive isso fez do Brasil por muito tempo, né? Hoje no governo Bolsonaro esses remédios chegaram a faltar, até tive no Ministério da Saúde uma vez para tratar dessa falta. Foi por isso que o Brasil pôde ser um dos países que melhor tinha uma política de enfrentamento às consequências da HIV e da AIDS. Então esse é um outro debate que está sendo feito, né? O debate da flexibilização das patentes. O governo brasileiro está sendo contra, está se alinhando aos países que são detentores da patente, em detrimento dos outros países, dos países mais pobres, que estão todos se juntando para reivindicar, né, essa flexibilização das patentes. É surreal, gente, assim, eu não tenho palavras, sério mesmo, para qualificar que no meio de uma pandemia simplesmente tenha fábricas que poderiam estar produzindo vacinas, que poderiam aumentar a imunização no mundo inteiro, mas que não podem, porque existe um monopólio, né, dessas patentes que impedem. Então esse é um outro tema que está em debate, é um outro tema em que, por óbvio, o governo Bolsonaro está adotando a das elites, e aqui eu não falo mais nem só das elites do Brasil, mas da elite planetária, que é surreal que um país como o Brasil se alinhe com os Estados Unidos num tema como esse, né, de flexibilização das patentes, que era algo que aumentaria a quantidade de vacinas disponível para a nossa população. Não sei se vocês têm alguma dúvida, né, sobre essas duas questões, né, sobre essa questão do projeto do fura-fila das vacinas e sobre essa questão das patentes. Eu acabei comentando também isso das patentes porque se relaciona, parece que tem alguns bolsominions aqui assistindo, eu acho muito bacana que eles ajudam aqui o Instagram a distribuir nossa live, os perfis ajudam aí o algoritmo. O pessoal tá pedindo para salvar a live, vou salvar, certo? Vou deixar aqui disponível no nosso Insta e vocês mostrem para os amigos, para as amigas, que de ontem para hoje eu percebi que está tendo muita confusão sobre esse tema do projeto Fura-Filas, né? Isso se dá principalmente pela forma como alguns setores da mídia
estão divulgando, né? Estão dizendo que é vacina a mais para empresas vacinarem os seus trabalhadores, mas quem pegou aqui a live do começo, a gente já conversou sobre esses pontos todos e não é disso que se trata, né? Não é disso que se trata. Se trata mesmo de garantir aos mais ricos, a elite do Brasil, uma forma de burlar a fila do SUS, uma forma de burlar a ordem que foi determinada por parâmetros científicos para que as pessoas que sofrem mais riscos de morrer, elas sejam imunizadas primeiro. E sobre a patente é isso, é uma luta que inclusive não é só brasileira, mas de todos os países mais pobres que estão simplesmente sem acesso a essa que é a única forma que se imagina para dar fim à pandemia. E um último comentário sobre isso da patente é que gente, enquanto o mundo não for vacinado, o vírus vai continuar rodando. E vai surgir cada vez mais variantes desse vírus. E a pandemia não vai acabar nunca. Então é um absurdo, é simplesmente desumano. E na verdade o capitalismo na sua mais pura forma funcionando, porque tem empresas que detêm um monopólio dessa tecnologia, o mundo não esteja sendo vacinado, né? Então é disso que se trata o tema da flexibilização das patentes, é disso que se trata o projeto dos fura-filas da vacina. Nós seguimos aí, no Rio Grande do Norte foi a única parlamentar que foi contra esse projeto, inclusive super ataques, né, contra a gente por causa desse posicionamento, mas assim, com muita tranquilidade, me somo agora a quem vai fazer campanha no Senado para que o Senado barre uma canalice dessas. Tem que entender que sair vacina do SUS, né, da fila do SUS, significa mais gente morrendo, porque significa as pessoas que têm mais risco de morrer deixando de ser vacinadas, tá certo? Então, um cheiro, gente, se cuidem, fiquem bem, cumpram os respectivos decretos dos estados onde vocês estão. Nos próximos dias a gente conversa mais um pouco sobre isso. Como eu falei, esse projeto já passou na Câmara, né? Absurdamente passou na Câmara, mas ainda vai ser debatido no Senado, então ainda há tempo, né, de a gente tentar reverter isso. Para quem acha que é impossível reverter isso, eu quero lembrar que no final do ano passado a Câmara estava debatendo a regulamentação do Fundeb, que é aquele fundo da educação básica e da valorização dos profissionais da educação. E a Câmara passou uma regulamentação terrível, que deixava mais fácil que o dinheiro da educação pública fosse desviado para o setor privado. Mas a repercussão contra isso foi tão grande que o Senado não passou, reverteu isso que a Câmara tinha feito, e aí quando voltou para a Câmara teve que recuar, né? E é isso que a gente quer fazer agora com o PL dos fura-filas. A Câmara passou, mas quanto maior for a nossa pressão, quanto maior for a nossa revolta, indignação apresentada em relação a isso, maior nossa chance de isso ser revertido no Senado. A gente precisa muito fazer isso, é uma questão realmente de salvar a vida, gente. É uma questão de quem precisa ser vacinado primeiro, sem que essas canalices da elite que não abre mão nunca de privilégio nenhum acabe acarretando esse camarote das vacinas. Um cheiro, boa noite, a gente se fala em breve e até mais. Vou salvar a live, tudo certo. Muita gente pedindo, vou salvar, tô salvando agora. Beijo.